Deus tem um plano para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos falar desse tema hoje, de manhã e de noite. Serão duas mensagens. É a mesma mensagem, pastor? Não, são duas mensagens com o mesmo tema, com versículos diferentes. E agora pela manhã nós vamos ler no livro de Isaías, nos capítulos 43, o versículo 13, e no capítulo 14, o versículo 27. Abra sua Bíblia, por favor. Todo mundo trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia aí, o smartphone, levante ele aí, fala assim, está aqui, o meu está aqui. Muito bem, então abra aí sua Bíblia, ou localize aí no seu smartphone, na sua Bíblia digital, os textos de Isaías 43, 13 e Isaías 14, 27. E eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar? Quem aqui já ouviu alguma vez na vida essa frase, Deus tem um plano na sua vida? Eu acho que todos nós já ouvimos isso, ou já falamos para alguém em algum momento, né? Agora, você já parou para pensar, de fato, quais são os planos de Deus, ou qual é o plano de Deus para a sua vida? Você já conseguiu perceber o plano ou os planos de Deus para a sua vida? Pois é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E com base na palavra de Deus, eu quero demonstrar, tanto pela manhã quanto à noite, que de fato Ele tem um plano na nossa vida, e que o plano de Deus para a nossa vida não pode ser invalidado. E isso é muito importante. E vou dizer para você, não adianta correr, viu? Não adianta correr, porque não tem como se esconder de Deus. Não adianta. No livro ainda do profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 24, nós lemos o seguinte: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Não dá para fugir de Deus, meu irmão. Nós temos que aprender isso. Você que está em casa, aliás, não tem ninguém ali hoje não, né? Que mancada que eu dei agora. Não dá para fugir de Deus. Você não consegue fugir de Deus. O salmista, na sua grande sabedoria, já nos orienta na direção. No Salmo 139, dos versículos 7 a 12, nos seguintes termos: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mal, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Por isso é que não adianta insistir tentando fugir dos propósitos de Deus na sua vida. Quando você desiste dos propósitos de Deus, quando você escolhe não se submeter aos propósitos de Deus, você certamente pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Não somente na sua vida, mas também na vida daquelas pessoas que te cercam. Olha o exemplo de Jonas. Jonas, ele
tinha de Deus um plano na sua vida. Deus tinha um plano na vida de Jonas, e nós conhecemos a história. Jonas tentou fugir e se esconder no porão do navio no qual ele estava tentando fugir, e ele pagou um preço alto por causa disso. Ele envolveu os marinheiros que não tinham nada a ver com a desobediência dele, e os marinheiros quase morreram por causa disso, mas ele volta arrependido e decide agir segundo a vontade de Deus, e como consequência agora da desobediência, da obediência, ele vê a conversão de uma nação inteira, mais de 120 mil pessoas. Quando Deus tem um plano, nada pode impedi-lo. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir, a não ser que você mesmo não queira. Essa é a única possibilidade disso não acontecer, porque aí nós consideramos a justiça de Deus, aí nós consideramos a fidelidade de Deus à sua palavra, que nos dá aquela situação que nós consideramos, que nós chamamos dentro de um conceito teológico bíblico de livre-arbítrio. Mas mesmo exercendo a liberdade de escolha, exercendo o livre-arbítrio, tem um preço a ser pago. E aí você pode escolher, é igual aquele programa antigo, os mais antigos aqui devem ter conhecido, os mais novos provavelmente não. Você decide, né? Que era uma história que era contada e tinha 2 finais. Aí os telespectadores escolhiam o final que eles queriam para cada história daquela. Mais ou menos isso. Você decide. Se você obedecer passivamente as orientações de Deus para a sua vida, você vai desfrutar das bênçãos e certamente ser usado por Deus, que vai cumprir os seus propósitos na sua vida e através da sua vida. Ou, se você decide ser desobediente e rebelde, você vai pagar um preço muito alto, e sempre vai pagar um preço muito alto, como o caso de Jonas, que quase morreu e colocou as pessoas que estavam no seu contexto à beira da morte também, e outros que no decorrer da história, tanto bíblica como a história pós-bíblica, tentaram fugir de Deus e se esconder de Deus, quebrando a cara em algum momento da vida. Como eu disse, é claro que Deus nos deu o livre arbítrio para escolher o que quer, e nós precisamos entender isso. E apesar de todas as evidências, se você continuar teimando em não seguir o caminho de Deus, pode ter certeza, o preço vai ser alto. A desobediência, ela sempre vai gerar consequências na vida das pessoas. Efésios capítulo 5, versículo 6, nós lemos: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Algumas dessas consequências eu posso descrever aqui, para que você esteja preparado se você optar em desobedecer. A primeira consequência é que a desobediência atrai a ira de Deus. Isso nós lemos lá em outros textos, mas de forma bem específica em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Desobediência traz sobre nós a ira de Deus. Não que Deus nos odeie, mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E se você opta por viver numa condição, numa situação de pecado, obviamente você vai ser alcançado pela ira de Deus, juntamente com a atitude de desobediência
que você escolhe cometer. Segunda consequência, a desobediência nos torna escravos. Isaías 5,13: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O povo de Israel, ele passou por muitos e tristes momentos, difíceis, mas a grande maioria destes momentos tristes e difíceis foi por causa da sua desobediência. Um desses momentos, por exemplo, foi o cativeiro, da Babilônia, quando Nabucodonosor ataca Judá e destrói Jerusalém com seus muros, saqueando os utensílios consagrados ao Senhor e profana o templo. Mas não foi falta de aviso, não foi por falta de aviso. Muitas e muitas vezes o Senhor os advertiu de que, caso não se arrependessem, sofreriam. É como nós. Quantas vezes Deus tem dito isso para nós? Quantas vezes nós temos ouvido mensagens como essa, que versam sobre as consequências terríveis da desobediência, e continuamos desobedecendo a Deus. O profeta Isaías, em uma de suas revelações, diz que a falta de conhecimento os tornariam escravos. A falta de conhecimento nos torna escravos também. Quando desprezamos o mandamento de Deus, abrimos mão da nossa liberdade e nos entregamos nas mãos do diabo. Desobediência gera escravidão na nossa vida. Terceira questão: desobediência torna o homem insensível. O homem se torna insensível por causa da desobediência. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículos 11 e 12, nós lemos: e eis que os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas buscou os médicos. Eu falei sobre esse camarada semana passada, eu acho, ou foi há 2 semanas atrás. Teve um início de reinado que foi sensacional. Ele chegou chegando, chegou chegando, andava nos caminhos de Davi, e segundo Crônicas 14:2, ele fazia tudo que era agradável a Deus. Em outras ações, ele acabou com altares idólatras, e ele influenciou o povo a se voltar para Deus. Por meio dele houve um grande avivamento em Judá. No começo do ministério, Asa teve no começo do seu reinado, que também era um ministério, Asa teve um progresso muito grande. Contudo, as grandes vitórias e a visão dos projetos de Deus na sua vida não fizeram com que ele mantivesse a obediência que era devida a Deus. Pelo contrário, em atitudes próprias e desobedecendo as orientações de Deus, Asa começou a fazer algumas concessões. É isso que nós fazemos na nossa vida. Não, eu não sou pecador, mas eu vou fazer uma pequena concessão. É só um pecadinho, Papai do céu me perdoa. E essas concessões faziam com que a desobediência aumentasse a cada dia, e na medida que a desobediência do rei aumentava, ele se tornava ainda mais insensível à direção de Deus. O pecado faz isso conosco. Quando você se torna contumaz em um tipo de pecado, e normalmente é assim que acontece, a pessoa, ela não... São poucos que vamos chamar assim de clínico geral, que erra em todas as direções. Normalmente a pessoa, ela foca em um determinado tipo de pecado, e ali ela começa a utilizar aquilo de forma contumaz. A Bíblia chega a falar em cauterizar a mente em algum momento, Ele faz tanto, ele pratica tanto aquilo que aquilo cauteriza a mente.
E aí a pessoa vai se tornando insensível. A pessoa começa a fazer naturalmente sem sentir a dor que deveria sentir por estar pecando. Qualquer pessoa que tem um tipo de pecado contumaz, por exemplo, o vício sexual, é um pecado que é contumaz na vida de muita gente, através da pornografia, através da masturbação, através de relações sexuais indevidas. Então a primeira, a segunda vez a pessoa fica assim, desesperada, mas se ela continuar e se tornar contumaz naquela prática, vai chegar um momento que para ela não vai fazer diferença nenhuma, ela não vai sentir nada, no máximo um pequeno arrependimentozinho, que ela entende que em 2 minutos de joelho em oração está resolvido, porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Ele não consegue perceber as consequências, que não são somente espirituais, são consequências físicas. Quer ver o exemplo? Vício de ver pornografia. Isso traz uma consequência física. Eu não sei se você sabe, se alguém já disse para você, mas as pessoas que são viciadas em pornografia, elas acabam perdendo o interesse pelo sexo. Se for casado, começa a diminuir a sua relação dentro do casamento. Ela não sente mais prazer fisicamente, ela sente o prazer na tela de um computador. Eu já conheci um casal, e eu posso falar aqui, porque não é daqui, eu não vou citar o nome, em que o marido ele só conseguia ter um relacionamento sexual adequado com a mulher se ele estivesse vendo um filme de pornografia. Então eles tinham que compartilhar um filme de pornografia para que eles pudessem ter um relacionamento adequado. Masturbação é a mesma coisa. Masturbação leva a pessoa a algumas dificuldades na vida sexual. E a pessoa que se masturba contumazmente precisa tomar cuidado, porque a consequência vem a cavalo. A cavalo. O roubo, às vezes a pessoa pega alguma coisa, aí pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha colar, a tendência é aumentar de uma coisinha para uma coisona. A bebida é a mesma coisa, a pessoa fala, não, pastor, eu só tomo um vinhozinho no final de semana. Cuidado, esse vinhozinho no final de semana pode se transformar numa situação de alcoolismo extremo. Dependência química. Eu conheço vários, inclusive pastores, que se tornaram dependentes químicos por causa disso. Então a desobediência, como no caso de Asa, ela gera essa situação de insensibilidade, e a pessoa, na medida que o tempo vai passando, ela não tem mais sensibilidade para entender o que é entristecer o coração de Deus, usando um antropomorfismo, para nós podermos, aliás, um antropopatismo, para nós podermos entender o que Deus sente, né? A tristeza, se fôssemos nós, era a tristeza de saber que alguém que nós amamos está nos desafiando, está nos trazendo algum tipo de transtorno. Asa estava doente, mas ele, de uma vez, ele não buscou ao Senhor, só buscou a médicos, o que não foi suficiente. A desobediência, quanto mais cresce na vida do ser humano, mais insensível o deixa. E aí eu digo, você pode atentar para os planos de Deus, ou pode se tornar insensível, sendo desobediente. E aí, como no programa que eu falei, você decide qual o final que você quer para a sua vida. É você quem decide. Quarta coisa, a desobediência nos impede de viver os propósitos de Deus. Deuteronômio 28:15, nós lemos o seguinte: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje te dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. O Senhor sempre advertiu o seu povo de que, caso eles não obedecessem
o propósito da bênção não se cumpriria. Tem muito crente que não é abençoado porque é desobediente. Não recebe a bênção de Deus porque é desobediente. E depois fica reclamando de Deus. Às vezes olha para cima e fala: e aí, papai, vai ou não vai? Não vai. Na desobediência não vai. Bloqueia a possibilidade de Deus nos abençoar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Então a desobediência nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós somos pecadores? Somos. Não quer dizer que Deus só vai abençoar quem não peca, porque senão nenhum de nós aqui seria abençoado. Todos nós somos pecadores. Mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. Qual é a diferença? Muito grande, né? Uma coisa é você obedecer e cair, outra coisa é você não obedecer e cair. Outra diferença muito grande. O preço da desobediência, queridos, realmente é alto, e uma das consequências é que nós somos impedidos de viver o propósito de Deus. Aquilo que Ele tem na vida de um desobediente não pode se cumprir. Não vai se cumprir. Todo aquele que ama a desobediência e o pecado vive à margem da vida abundante que o Senhor nos promete e preparou para nós. Você decide. Quer viver o quê? Quer ser obediente? Quer viver o plano de Deus para a sua vida? Ou prefere viver de qualquer maneira, da forma que você prefere viver? Tem muita gente assim. Tem muita gente, aqui não, mas por aí tem um monte de gente que vem para a igreja só por uma questão religiosa. Não, tem que ir para a igreja. É tradicional na minha família, todo mundo é crente na minha família. Irmão, em nome de Jesus Cristo, se esse for o seu caso, se converta de uma vez por todas. Nós não temos que vir à igreja só porque é uma instituição religiosa. Se for por ser uma instituição religiosa, tem muita instituição religiosa que tem muito mais glamour do que nós. Não é uma questão religiosa, é uma questão de relacionamento com Deus. É uma questão de viver um relacionamento com Deus, de estar diante de Deus em obediência, de se submeter aos projetos, aos planos de Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus tem um plano para a nossa vida. Às vezes a gente usa isso para a pessoa que não é crente, né? Aí a gente chega numa pessoa que não é crente, a gente vai abordar, fala: ó, Deus tem um plano na sua vida. E tem mesmo, mas tem um plano na nossa vida também. Tem um plano na nossa vida também. E às vezes nós deixamos de nos submeter aos planos de Deus, e por conta disso passamos por todos esses processos que eu acabei de citar. Agora vamos voltar aos textos básicos da nossa reflexão. Até agora foi introdução. Agora vamos para os textos básicos da nossa reflexão. Nós vemos nos dois textos que nós lemos 3 frases, cada frase com uma pergunta. E essas frases e perguntas nos saltam aos olhos. E aqui eu vou só citar, fique tranquilo que o que eu queria falar, basicamente eu já falei. Eu vou só citar para que a gente possa fazer a nossa reflexão final sobre esse tema. Isaías 43, 13, a frase é: operando eu, quem impedirá? Isaías 12, 27, na parte A, diz: o Senhor determinou, quem invalidará? E na parte B de Isaías 14, 27, nós lemos: a sua mão está estendida, quem o fará voltar atrás? São 3 frases, cada frase com uma pergunta que nós precisamos responder, que nós precisamos refletir.
E é muito importante que nós entendamos com clareza o objetivo dessas frases, para que nós possamos aplicar nas nossas próprias vidas e viver dentro do propósito estabelecido por Deus. As frases, através do tempo verbal, têm o objetivo de demonstrar, sem sombra de dúvidas, o poder absoluto e determinante de Deus. Olha as frases. Em Isaías 43, 13, o Senhor opera. Em Isaías 14, 27, na parte A, o Senhor determina. Em Isaías 14, 27, na parte B, sua mão está estendida. Primeiro, o Senhor opera. Segundo, o Senhor determina. Terceiro, sua mão está estendida. Enquanto essas três frases nos levam a entender, sem sombra de dúvidas, o poder absoluto e determinativo de Deus, as perguntas que vêm na sequência de cada uma dessas frases nos levam a um grande desafio filosófico e prático do pensamento e da ação. A primeira: se o Senhor opera, quem impedirá? A segunda: se o Senhor determina, quem invalidará? E a terceira: se o Senhor estende suas mãos, quem o fará recuar? Olha a grandiosidade disso, Pedrão. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. A convicção de que nós temos de que o poder de Deus sobre a nossa vida, os planos de Deus sobre a nossa vida, não podem ser frustrados por ninguém, a não ser que nós queiramos. É o que eu falei. Eu não sou obrigado a me submeter a este plano de Deus para a minha vida, sabendo que se eu abrir mão de um dos planos de Deus para a minha vida, o plano B entra em ação, e o plano B é sempre um plano ruim para mim. Quem vai impedir a Deus? Quem vai invalidar os propósitos determinados por Deus? Quem o fará recuar quando Ele estende as suas mãos para nós? Nessa manhã de domingo, irmãos, nós precisamos fazer essas perguntas, já sabendo quais são as respostas. As respostas, do ponto de vista filosófico, está fácil. Primeiro, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Amém, irmãos? Segundo, quando Deus determina, ninguém pode anular. E por último, quando sua mão está estendida, ninguém o fará voltar atrás, ninguém o fará recuar. Nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus Cristo, trazer para a nossa vida, para o nosso coração, toda essa convicção dessas coisas que ouvimos, para que nós possamos nos submeter ao plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida, Júnior. Deus tem um plano na sua vida, Davinão. Deus tem um plano na sua vida, na sua, na minha, na sua. E nós precisamos nos submeter. Agora, em obediência. Tem um preço a pagar? Às vezes tem. O preço maior já foi pago. Maior dificuldade era entrarmos no barco. Já entramos no barco pela graça de Jesus. Jesus nos colocou na embarcação que ruma ao porto da salvação. E ali ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar. Agora, nós precisamos dar um pouco de nós, não para a salvação, porque isso já foi pago, mas para a nossa caminhada, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que nós possamos articular aqui na igreja de tal maneira
que sejamos bênção segundo o propósito de Deus, segundo os propósitos de Deus, porque Deus tem propósitos para nós, e nós precisamos nos submeter a eles. Nós precisamos entender que Deus vai continuar agindo, independente de nós. Vou falar um negócio para você, tem gente que não gosta dessa expressão. Ninguém é insubstituível. Se você não quiser fazer, tem outros que farão no seu lugar, pode ter certeza disso. Se ninguém quiser fazer, as pedras farão, tenha certeza disso. Se ninguém quiser falar, os burros falarão, o jumento vai falar. Para Deus não tem tempo ruim. Agora, para nós, se formos desobedientes, a tempestade vai ser pior do que as enchentes que nós vivemos no final do ano passado. Abra o teu coração, irmão, no nome de Jesus Cristo, e permita que Deus use a sua vida, porque Ele tem um plano para a sua vida. Olha para a pessoa do lado e diz assim: Deus tem um plano na sua vida, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Fala isso. A Julinha ficou perdida, sem saber para onde olhar, né? Agindo Deus, quem impedirá? Feche os seus olhos agora, nós vamos orar.